chama de moça e me leva pra junta. Tem uma banda em menos de uma semana, me levou café na cama e me pediu pra ficar. Comecei a gostar dele quando ele falou que gostava de mim. Em 24 horas tudo muda na história, claro que não era hora de se apegar assim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma, assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha